Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado por mais um momento de estarmos engrandecendo o Teu nome, Pai, nos enchendo realmente do Teu Espírito, Pai. E realmente o Senhor possa estar falando através da minha vida, Pai, que eu venha, Senhor, apenas, Senhor, ser cheia do Teu Espírito, Senhor, para poder, Senhor, assim, passar a mensagem que o Senhor tem, Senhor, para nós hoje, Pai. Por isso, Senhor, esteja me capacitar, Pai, que não seja eu falando aqui, mas o Teu Espírito falando através de mim, Pai. É isso, Senhor, que pedimos e colocamos diante da Tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Hoje vamos ler Jeremias 7, do 1 ao 29. Amém? Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Fiquem junto à porta do templo do Senhor e proclamem esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessaram estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se, de fato, tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que levam o meu nome, e dizer: estão seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que eu lhe fiz por causa da impiedade de Israel, o meu povo. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, o mesmo que fiz a Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. E você, Jeremias, não ore por este povo, nem faça súplicas ou pedidos em favor dele, nem interceda por ele junto a mim, pois eu não o virei. Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntaram as lenhas, os pais acenderam fogo, e as mulheres prepararam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso, derramam ofertas aos outros deuses para provocarem a minha ira. Mas será que é a mim que eles estão provocando? Pergunta o Senhor. Não é a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o soberano Senhor: a minha ardente ira será derramada sobre este lugar, sobre os homens, os animais, as árvores do campo, como também sobre o produto do solo. Ela arderá como fogo e não poderá ser extinta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam, eu serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Desde a época em que seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia, mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que seus antepassados.
Quando vocês lhes disser tudo isso, eles não os escutarão. Quando vocês os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, ao seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Um texto tão antigo, mas uma realidade muito viva nos dias de hoje, né? Aqui Jeremias está dando um alerta ao povo, mas se pararmos para pensarmos e analisarmos, isso tem acontecido muito no meio cristão, né? Hoje temos visto as igrejas, pessoas que se dizem cristãos, envergonhando a cada dia mais o nome do Senhor. Porque o povo aqui, eles estavam preocupados com o quê? Apenas a aparência. Apenas em fazer o quê? Ir lá todo dia, consagrar, dar holocausto, como é feito hoje, todo domingo, ir na igreja, nos dias da semana, ir no culto e fazer. Só que o que Jeremias estava querendo colocar aqui é que o povo precisava de um arrependimento. O povo precisava realmente se entregar completamente ao Senhor e não fazerem o que eles estavam fazendo aqui, o quê? Apenas por aparência, apenas sendo fariseus cumpridores da lei. E como Deus colocou aqui, ele não pediu isso ao povo, pediu o quê? Que obedecesse a ele. E muitas vezes nós, cristãos, né, e as outras pessoas, têm procurado fazer o quê? Apenas viver de aparência. Hoje o cristianismo não tem sido um estilo de vida, mas sim um rótulo. Eu sou cristão e pronto. Não vivem essa verdade. E como está deixando bem claro aqui na palavra, isso irrita a Deus e tem irritado isso há tantos anos. Por que hoje em dia a humanidade está desse jeito? Porque simplesmente acendeu a ira do Senhor. Simplesmente tem servido os holocaustos, tem se colocado diante da presença do Senhor de maneira indigna. E muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Como nós hoje louvamos que Deus é poderoso, grandioso, que Ele venha fazer mais e mais nas nossas vidas, mas será que isso realmente é real durante o dia? Porque, como está deixando bem claro aqui, é muito fácil fazer isso. É muito fácil a gente vir aqui, louvar, ler a palavra e aprender. Mas o que verdadeiramente importa para um cristão é cumprir a palavra. Hoje o cristianismo tem sido banalizado pelas igrejas, pelos pastores e pelas pessoas porque elas não vivem isso na íntegra. Elas só fazem como coloca aqui, vivem por aparência. Estão pecando, fazendo, aí chega no domingo, se arrepende ou fica diante do Senhor impuro e acha que está salvo. Simplesmente porque aceitou a Cristo uma vez, acha que é para o final da vida. Mas nós temos que procurar o quê? Realmente resplandecer essa glória e não ser como o povo aqui. Porque como Deus coloca aqui, eu alerto, eu aviso. Mas chega um ponto que eu tenho que ser um Deus justo. Então a minha ira tem que estar sobre a vida dessas pessoas. Da mesma maneira, nós temos que tomar muito cuidado. Não é só porque somos povo escolhido, não é só porque Deus nos chamou que estamos salvos. Isso é uma luta diária. Nós temos que buscar realmente resplandecer tudo isso dia após dia. Porque senão nós vamos cair aqui na mesma desgraça que o povo estava caindo. Porque a partir do momento que a ira do Senhor se acendeu, não tem volta. Não existe arrependimento, não existe clamor, porque Deus dá vários avisos. Mas as pessoas estão se acomodando a isso e temos visto dia após dia o cristianismo não ser como era antes. Aquele cristianismo verdadeiro, aquele cristianismo fervoroso que antigamente era, não temos visto isso nos dias de hoje. Hoje nós temos visto o quê? As igrejas pregando uma mentira, pregando uma falsidade, como ele coloca aqui, não confie nessas pessoas. Mas a partir do momento que você está ali fazendo e seguindo, você fica certo. A partir do momento que você só faz isso por fazer no automático, isso acaba te cegando. Da mesma forma que aconteceu com os fariseus. Eles tinham plena convicção de que tudo aquilo que eles estavam fazendo, todo aquele sacrifício, tudo aquilo era algo para Deus. E a princípio podia ser, mas eles não conseguiram enxergar a verdade e a graça que estava sobre eles, e eles mesmos pediram para crucificar Jesus. E temos visto isso dia após dia, cada dia mais. E o Senhor tem avisado, o Senhor tem alertado, tem dado alertas dia após dia para o povo, e as pessoas não conseguem enxergar. Como Deus colocou aqui para Jeremias, você vai falar e o povo não vai aceitar. Muitas vezes as pessoas não estão enxergando o precipício que estão indo. Por quê? Porque acham que o que está fazendo basta. Acham que só por ir, fazer e dar dinheiro e fazer tudo isso é o suficiente, e não é. Isso só é um engano, isso só é momentâneo.
As pessoas têm procurado Cristo em emoção, em louvar, em se engrandecer, em fazer tudo isso, e isso não basta. A emoção não dura. O que dura é uma vida. Você se emocionar com uma coisa é ali rápido. Depois que a emoção vai, o que fica? O vazio. Mas se você acredita nesse Cristo, se você realmente quer viver essa verdade, não faça isso. Procure buscar a Deus, procure realmente estar na presença do Senhor, senão vai cair aqui, como a humanidade tem caído. Como dia após dia o cristianismo tem sido banalizado, as pessoas acham que estão vivendo uma verdade e você olha e fala, não tem lógica, não é verdade, mas elas não conseguem enxergar isso. E nós, como cristãos, nós que estamos procurando viver essa verdade, nós temos que resplandecer isso. Muitas pessoas, hoje em dia, têm guardado todo esse conhecimento, tudo isso para si. E temos visto que dia após dia o cristianismo, as igrejas têm se afundado. E nós que temos todo esse conhecimento nos acomodamos e achamos, não, é só a gente. E não é isso, o cristianismo não é isso. É você buscar, é você compartilhar tudo isso. E hoje as pessoas não estão tendo compreensão. O que elas ligam? Para carreira, para trabalho, Instagram, YouTube. E tem afundado tudo isso e você vê essa humanidade, está até desgosto. Você vê essa nova geração de pessoas, de jovens que só querem fazer o quê? Querem ter a carreira, quer se aparecer, quer ter sucesso, e não é isso. O cristianismo não é baseado no sucesso humano, mas sim no sucesso em Cristo. Mas muitas vezes as pessoas não estão enxergando. E eu falo isso até mesmo para mim, porque dia após dia Deus tem cobrado, Deus tem nos colocado para quê? Para que essa graça venha resplandecer às outras pessoas. Manter todo esse conhecimento, manter tudo isso, só seguir a regra não basta para o povo de Deus. Se um cão que quando morde o dono, ele vai e reage, quem dirá nós? O cristianismo tem sido banalizado e muitas pessoas têm ficado caladas e aceitado isso e tem virado a bagunça que é hoje. Mas o que Deus está nos chamando hoje, nos alertando, não façam isso. Não façam isso apenas por fazer. Não cumprem apenas regras, porque cumprir a regra fez com que Cristo fosse crucificado. Mas vivam isso dia após dia. Procurem todo esse conhecimento, procurem realmente a palavra, porque em dias como hoje, a única coisa que nos salva é Cristo. Ver essa humanidade, ver jovens se perdendo, a única coisa que nos dá força e motivação é Cristo. É viver o que passou, mas o que as pessoas peguem aqui? Só a parte do que tudo lhe vai bem. Jesus veio, obedeceu e cumpriu e morreu. Aparentemente, aos olhos humanos, isso não é bem. É um fracasso. Mas o que Deus está colocando aqui não é prosperidade, e sim uma vida. Mas as pessoas estão procurando a Deus só para prosperar. Pegam esse versículo, tudo vai bem. Então, se eu não estou indo bem financeiramente, então alguma coisa está errada. E não é isso. Não é esse o caminho, é você buscar, se for para prosperar, se não, isso independe. Isso não pode definir a nossa vida, isso não pode fazer com que o povo aqui, eles não estavam num tempo bom e fizeram o que fizeram. A ira do Senhor se acendeu e não teve volta. Mas as pessoas não compreendem isso, não compreendem quando cantamos Deus grandioso e poderoso, não conseguem imensurar ou imaginar quão poderoso Ele pode ser. Só acham que é um Deus que passa a mão, um Deus que abençoa, faz prosperar, e não é isso. O cristianismo não é embasado nisso, e as pessoas têm dia após dia divulgado essa mentira. E Deus está deixando bem claro, eu não pedi sacrifício, eu não pedi para você não beber, eu não pedi para você fazer isso, você faz porque quer e ainda faz mal feito. Então, temos que buscar realmente fazer tudo para engrandecer o Senhor. E não só uma forma de punição. Porque aqui eles estavam fazendo e tendo a convicção, o que é mais cego. E Jeremias veio e falou e eles não acreditaram. Então, que possamos estar alertando dia após dia essas pessoas. Ou, pelo menos, tentando achar em qual utilidade é que você se encaixa. Se você é Jeremias, o povo ou outra pessoa. Porque não tem outro caminho. Ou você é Jeremias, o profeta, que se você analisar e ler a história de Jeremias, ele era jovem. Quando Deus chamou, ele falou, eu não sei nem falar, como eu vou falar para sacerdotes, como eu vou falar para um povo, os meus antepassados, que eles estão errados. Mas muitas vezes as pessoas se acomodam nisso, se acomodam em simplesmente fazer e cumprir, tá bom. E aí entram aqui como o povo, estavam fazendo, sacrificando, deixando-se levar por palavras enganosas, e a ira do Senhor se acendeu. E depois quando ela se acende, não tem volta. Não existe clamor, não existe choro, como ele coloca aqui. Eu mesmo destruirei. Joguem fora os cabelos consagrados, tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você achou que estava fazendo, não valeu de nada. Então temos que realmente tomar cuidado com isso.
Porque muitas vezes nós vivemos no cotidiano, muitas vezes vivemos na nossa rotina. Acorda, ora, vai, agradece pelo alimento, faz o devocional, isso fica rotineiro. E não é isso que Deus quer, não quer essa rotina maçante e cansativa dia após dia, mas Ele quer que nós divulgamos a verdade, para que realmente tudo isso que aconteça, todo esse engano, todo esse evangelho, nós como filhos de Deus possamos trazer a verdade. Porque se a gente se acomodar em simplesmente ficar aqui vivendo a nossa vida boa, não tem sentido. Como Martin Luther King mesmo disse, um homem sem propósito não é um homem vivo. Não tem o quê? Se você não tem um propósito de vida, então para que viver? Mas Cristo nos deu esse propósito, Cristo nos deu essa oportunidade de termos esse propósito, de termos realmente essa verdade. Dia após dia, Deus nos tem nos revelado a palavra, o que fazer, o que falar, mas se nós mantermos esse conhecimento, tudo isso que Ele tem nos dado cativo, de que adianta? De que adianta Cristo ter morrido e sofrido tudo aquilo se você não vai defender essa honra? Nada. E o mais interessante é que os cristãos, eles que se colocam nessa posição, Deus não obrigou ninguém a segui-lo. Deus não obrigou que ninguém fizesse nada. Nós que decidimos tomar essa postura. E muitas pessoas têm tomado isso como um socorro. Tudo bem, pode ser um socorro, uma aflição, mas ninguém permanece nisso. Porque o cristianismo se baseia em fé, para você acreditar nele, obediência e perseverança. Porque muitas vezes as pessoas obedecem naquela circunstância, mas não conseguem perseverar e manter toda aquela obediência para o resto da vida. E tem acontecido o quê? O caos que tem no mundo. Jovens se perdendo, crianças se perdendo, adultos confusos, adultos problemáticos. Se você parar na rua, nós estávamos comentando esses dias, o quanto as pessoas se abrem, você só fica ali do lado. Que ser humano é esse, gente? Que instabilidade mental é essa? Mas por quê? Porque não vivem esse verdadeiro evangelho. Porque quando você acredita e confia em Cristo, nada vai te embaralhar, nada. Você pode até ter questionamentos, medos, mas você deixa isso diante de Cristo. E procura ajudar outras pessoas. Mas muita gente está perdendo tempo em tentar se autoajudar, e não é isso. Muitas pessoas têm perdido tempo em tentar fazer, muitas pessoas têm perdido tempo em tentar cumprir toda a palavra. E não é isso que Deus está nos pedindo hoje. Vocês tenham conhecimento, então vão à frente. Parem de ficar realmente no lugar de ficar acomodado naquilo que você acha, naquilo que você conhece. Você só consegue passar aquilo com firmeza e convicção se você acredita. Porque se eu não acredito no evangelho, eu vou me embananar toda e não vou conseguir, só vou fazer uma interpretação de texto. Se for inteligente, né? Porque tem gente que não consegue fazer isso. Mas, muitas vezes, o que tem acontecido? As pessoas só pegam palavras, tipo, confio no Senhor, tá ótimo. E esquecem o que o contexto diz. Principalmente essa palavra aqui, eles só pegam o quê? Para que tudo lhe vai bem. E esquece que a obediência, o temor e o compromisso vem antes de tudo isso. E não é vai bem prosperar e riqueza, não. É vai bem diante do Senhor. Mas pessoas têm perdido tempo com essa vida, pessoas têm perdido tempo em se preocupar consigo mesmas, e isso não vai adiantar. Isso lá na frente vai custar e muito caro. Então que nós, como um corpo em Cristo, como igreja unida, possamos estar levando esse evangelho. Não possamos de maneira nenhuma estar nos acovardando por simplesmente você ter medo de confrontar seu chefe e ser expulso do trabalho. Que ridículo isso, gente. Isso é uma vida passageira, não é o que aqui fizermos aqui vai definir a nossa eternidade. Ninguém consegue mensurar isso. Se você vier aqui e não fazer nada, você vai para o inferno e passar a eternidade sofrendo. Mas as pessoas não estão olhando isso, estão olhando o quê? Não, eu tenho que fazer tudo certo, ser amigo de todos, sucesso. Não vai adiantar. Porque no final tem só dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Basta você escolher dia após dia. Isso é uma luta diária. Não estou dizendo aqui que isso é fácil, o evangelho é estralar de dedo, já está tudo resolvido. É uma luta, porque você tem uma natureza e essa natureza é enganosa. Pastores têm vindo e falado de maneira enganosa e até convincentes. Mas se você tem a convicção e tem o entendimento pleno da palavra, você não vai se deixar convencer. Mas as pessoas têm um entendimento muito fraco. Elas são superficiais, ninguém tem o trabalho de sequer ler a Bíblia. Só pega quando o pastor lê lá e pronto, tá, já sei. E tem afundado muitas pessoas. E é assustador ver que a cada dia mais a igreja tem se denegrido, tem sido uma podridão. E nós, como corpo de Cristo, temos que combater isso.
Não podemos mais ficar acomodados. Não podemos mais ficar perdendo tempo em resolver as pequenas coisas. Temos que avançar e rápido. Porque da mesma forma que o cristianismo tem sido denegrido, o reino de Satanás tem erguido a cada dia mais. Então, como igreja mesmo, como corpo de Cristo, temos que tomar postura e levar isso à frente. Porque você vê essa nova geração só tem se denegrido, só tem buscado caminhos, buscado como aqui, né, servir os outros deuses para o próprio bem deles, mas será que lá na frente eles vão ver? Mas ainda existe esperança, porque Cristo veio e fez tudo isso e morreu, e aí temos como nós, pessoas que ainda acreditam no Evangelho e estão prontas. O problema é que não podemos deixar com que essa rotina, com que tudo isso, com as circunstâncias do nosso dia a dia, venha nos abafar ou venha nos desanimar. Pelo contrário, a nossa única esperança é Cristo. Então temos que fazer isso para o nosso próximo, temos que fazer isso pela humanidade, porque a humanidade precisa de Cristo. Porque muitas pessoas têm tentado preencher o vazio que tem em outras coisas superficiais e tem se perdido. Então, vamos realmente buscar essa plenitude, buscar ser como Jeremias, que independente da idade, independente da experiência que ele tinha, não se deixou intimidar pelos sacerdotes, pelo um povo que era muito grande. Pelo contrário, ele falou, ele perseverou, ele nada deixou abalar. E olha que todos, até os próprios da família, abandonou ele. Mas ele tinha esperança em Deus. E essa tem que ser a nossa esperança, não o homem. Porque o homem nos decepciona constantemente. Agora Deus não. A partir do momento que ele fala, ele cumpre. Mas muitas vezes, quando ele promete, você pergunta, por que tudo não está indo bem? Por quê? Né? Porque você não está obedecendo. Porque se obedecesse, perseverasse nessa obediência, você ia ter o que Deus planejou. Porque até acontece de você obedecer em certas circunstâncias, mas perseverar naquilo que é o difícil. Você obedecer, Deus fala, se você fizer isso, posso te livrar dessa situação. Aí você fala, tá bom, eu vou fazer. Aí passa, fica tudo estável, você esquece. Só tem Deus lá, tipo, assim, é só um rótulo. E rótulos não perduram. Mas uma vida digna, uma vida consagrada, isso sim vai trazer a glória que trouxe para todos os outros. Porque isso não é impossível. Nós temos exemplos e exemplos na palavra e até mesmo nos dias de hoje, de pastores que têm se posicionado. Vemos os discípulos, vemos todos esses profetas que foi possível sim passar por essa terra e cumprir. Tiveram sucesso sim em Cristo. Então, que a nossa verdade, que a nossa consciência possa estar só no Senhor, porque é só Ele que vai nos motivar. Né? E eu li uma frase que eu achei interessante, que diz assim, a conversão tira você da lama, a santificação tira a lama de você, mas a religiosidade somente coloca uma roupa limpa por cima do corpo sujo de lama. E é isso que tem acontecido, essa falsa religiosidade, essa falsa, eu tô indo na igreja, então tá tudo salvo, tá tudo bom. Não tem sido vantajoso, porque como coloca aqui, isso só coloca uma roupa limpa em cima de toda a sujeira. Pessoas não querem perder tempo em ler a Bíblia, pessoas não querem perder tempo em fazer a obra. E quando chegar lá, você vai chegar com a roupa limpa, mas quando tirar sua roupa, vai ver o quão sujo você é. Então que nós possamos ser pessoas realmente convertidas, realmente santificadas e não religiosas. Para que realmente quando tirarmos a nossa roupa, nós possamos ser limpos e íntegros diante da presença do Senhor. Amém? Amém. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, ó Pai, muito obrigado por mais uma palavra. Que o Senhor possa, Senhor, estar, Senhor, tocando corações de todas as pessoas que ouvirem, ó Pai, que elas possam ter o entendimento, ó Pai. Não permita de maneira nenhuma que Satanás venha, Senhor, tentar confundi-las, ó Pai, mas que possamos, Senhor, ter o entendimento íntegro da Tua palavra, Pai, que possamos estar nos fortalecendo no Senhor, buscando realmente essa santificação, Senhor, buscando o resplandecer da Tua glória sobre as nossas vidas, ó Pai. Esteja, Senhor, a nos sustentar durante essa semana, ó Pai, que possamos ter, Senhor, a postura
postura que Cristo teve aqui na terra, ó Pai, que em tudo foi perfeito, ó Pai, que nada intimidou, ó Pai, mas só deu força cada vez mais, ó Pai, para que ele pudesse cumprir, Senhor, o plano e propósito de Ti sobre ele aqui na terra, ó Pai. Por isso, Senhor, faz de nós realmente, Senhor, como Cristo foi aqui, ó Pai, para que realmente possamos ser pessoas íntegras e plenas diante da Tua presença, ó Pai. Realmente agradecemos, Senhor, a oportunidade, Senhor, de poder divulgar a palavra, ó Pai, de poder compartilhar todo o conhecimento que temos, ó Pai, pois sabemos que não são muitas pessoas que têm essa oportunidade, ó Pai, e nós temos, Senhor, a oportunidade e a liberdade, Senhor, de falar da Tua palavra, ó Pai. Por isso, Senhor, esteja com nós no restante dessa semana, ó Pai, nos sustentando e nos abençoando para que tudo aquilo que formos fazer possa ser feito, Senhor, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. É isso, Senhor, que colocamos e agradecemos acima de tudo diante de Ti, em nome de Jesus. Amém.